ele fala sobre o poder da resistência, que é uma das poucas coisas falada ou praticada, mas tão necessária para as nossas vidas, já que se viver já é um grande desafio. E não são poucas as vezes que nós nos deparamos com situações que podem nos empurrar para baixo. E as tentações não são poucas, são muitas. Aí Tiago fala sobre estas paixões e nos ensina a resistir, o poder da resistência. No capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos. Estar debaixo de sujeição. Sujeitar-se é algo extremamente necessário para a vida cristã. Significa submeter-se à vontade daquele que nos amou primeiro, daquele que nos chamou, daquele que nos nomeou. Então ele traz este aconselhamento de sujeição, de submissão. E submissão é o que nós precisamos nesta nossa jornada. Então a primeira coisa, Tiago manda que a gente se submeta a Deus, depois que a gente resista o diabo. O diabo, irmão, se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas e em muitos lugares. Ele usa aquelas pessoas que menos esperamos que seja ou que esteja sendo por ele usado, até na igreja. Glória a Deus. Então, Tiago, ele manda resistir, porque este poder de resistência vai levar com que o diabo ele fuja de você. O crente não pode ter medo do diabo, não pode fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir do crente. Porém, para que isso aconteça, é necessário que você, em primeiro lugar, se submeta à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus não é fazer o que eu quero, não é fazer o que você quer, não é fazer o que outra pessoa quer para a sua vida, mas é você fazer o que Deus quer que seja feito. Andar com Deus não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil. Ser um cristão até que não é nada tão difícil na atual conjuntura. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil com a manifestação e o império do anticristo. Mas até agora está tudo bem. Isso faz lembrar de um homem que caiu do 16º andar. E naquela queda livre, quando ia chegando já perto da terra, as pessoas correram para a janela e gritaram: meu Deus! E ele disse: até agora está tudo bem. Então até agora está tudo bem. Mas não é fácil quando nós somos confrontados por forças maiores do que a nossa. E dizer não também não é fácil. Porém, a nossa capacidade, a nossa força, ela vem de Deus. E é por esta razão que a virtude do Espírito Santo está em nós, dada por Ele, para que a gente sim possa fazer como aqueles hebreus na Babilônia, dizendo: nós não vamos nos submeter aos seus caprichos. Eles estavam falando isso, a maior autoridade até então conhecida.
nós não vamos nos submeter, nós não vamos nos curvar, porque nós somos hebreus, e hebreus não se curva diante de nenhum ídolo, de ninguém. Glória a Deus. E eles foram ameaçados de morte. E talvez você tenha uma pálida ideia do que é uma pessoa ameaçada de morte. Ele pode ser tomado pelo medo, pelo pânico, pode paralisar o sistema central nervoso. E é muito difícil resistir. Mas a bem da verdade, a presença de Deus na vida de um crente faz toda a diferença. É exatamente esta presença que nós precisamos na nossa vida diária. Porque sem a presença de Deus, você pode sim negar o nome do Senhor. Tem muitas pessoas, já ouvi muito isso de crentes, dizer assim: não, agora que eu sou crente, de jeito nenhum, nunca mais eu volto para o mundo, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço aquilo. E de repente, a triste notícia é que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã já não está mais na igreja. Quando ele garantia, deu certeza que jamais deixaria o Senhor. Então Tiago, ele diz o seguinte: se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. E aí sim, no versículo 8, ele dá como isto pode ser. E ele disse assim: tudo é possível se você se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então o segredo é você se chegar a Deus. Eu ouvi hoje uma palavra, agora, poucas horas atrás, não estou lembrado por que meio ela chegou para mim, mas me chamou tanta atenção que ela ficou na minha mente. Que quando alguém se aproxima, ou quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais ela se conhece. Aquilo me marcou, imprimiu uma marca no meu subconsciente. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais ela se conhece. A primeira ideia que a gente tem, qual é? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o conhecemos. É a primeira ideia. Mas eu ouvi hoje e estou de pleno acordo que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se conhece. Por quê? Porque Deus vai mostrando aquilo que está oculto ao seu entendimento, à sua mente. E eu acho aquilo incrível, achei aquilo fantástico. Eu digo, não posso esquecer essa frase. Não é uma frase de efeito, mas é uma verdade que a gente precisa sim colocá-la em prática. Aí eu observo aqui Tiago aconselhando a que eu e você, a nós, nos chegue a Deus, porque uma vez que a gente se chega a Ele, Ele se chegará a nós. Mas eu gosto muito das teses, e a tese aqui é: como podemos nos chegar a Deus? Algo prático, porque eu gosto da praticidade do Evangelho, da praticidade da palavra. Eu tenho dificuldade das coisas assim muito difíceis. Glória a Deus. Então, é quando ele diz chegai-vos, aí eu questiono de como podemos chegar a Ele, certo? Ora, nós podemos nos chegar a Deus através da palavra. Não meramente lendo a Bíblia como se
estivesse lendo um livro qualquer, didático. Não. Mas é meditando, é entrando na história, é vivendo aquilo. E quem faz isso descobre algo extraordinário. Que de repente ele está lendo algo e ele começa a chorar. Ele começa a ter sentimentos que ele sabe que é um mover de Deus através do Espírito junto ao seu Espírito. Porque o Espírito o leva a Deus, que é Espírito. Então podemos chegar a Deus através da palavra. E também chegar a Deus através da oração. Certamente, quem ora vive uma vida de conquistas, de vitórias. A palavra vitória é algo muito interessante mesmo. Quando a gente pensa em viver vitoriosamente, a ideia é que não temos nenhum problema, que não temos nenhuma luta. Não, muito pelo contrário. Só se tem vitória quem está numa luta, numa batalha, numa guerra. Porque a vitória é o resultado de um confronto, de um conflito, de uma situação. Porém, vai na vida daqueles que andam com Deus, que têm comunhão com Deus, que se relaciona bem com Deus, vai nele a convicção, vai nele a certeza de que naquela batalha ele já é, por antecipação, mais do que vencedor, porque está debaixo de uma promessa. Vocês lembram que quando Israel, antes de entrar na terra, Deus disse quem estava na terra, mas disse que eles não se preocupassem, porque ele daria vitória sobre todos aqueles povos que estavam lá. Então eles já foram certos de que ia encontrar inimigos, mas que não se preocupasse, porque todos aqueles inimigos, Deus os daria vitória para ele. Bom, nós saímos de Tiago e fomos lá para a segunda Crônicas. Me acompanhe agora para a segunda Crônicas. Aí quando chegamos em segunda Crônicas, a gente tem um exemplo maravilhoso da manifestação de Deus no meio do seu povo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é Deus, o outro Consolador, aquele que hoje está conosco aqui na terra. O Pai está num alto e sublime trono lá no céu. Jesus foi assunto aos céus e estar à destra do Pai eterno, intercedendo por nós. Incrível isso, lindo, maravilhoso. Glória a Deus. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e ainda está conosco até o presente momento. Glória a Deus. Por quê? Porque é através dele que a noiva, a saber, a igreja, ela é adornada, porque não temos por nós mesmos a capacidade de superação, quando o vento for contrário, quando a tempestade for forte, mas é através do Espírito Santo que nós podemos dizer como Paulo em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então agora nós encontramos no capítulo 15, o trabalhar de Deus através do Espírito Santo para o seu povo. No capítulo 15, o versículo 1 de 2 Crônicas, diz que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Obed, que era rei de Judá.
Mas com a sua morte, o seu filho, ele reinou no seu lugar. Aliás, Asa, que era filho de Abias, que ao morrer, Asa assumiu o trono. E diz a Bíblia que ele reinou sobre Judá, a saber, reino do sul, depois da morte de Abias, o seu pai. E quando Asa assumiu o trono, meus amados irmãos, a Bíblia relata que seus dias houve paz na terra durante 10 anos de paz. E é exatamente aqui que eu queria lhe ajudar a uma reflexão tão necessária para um tempo assim, um tempo de paz, um tempo que não é de guerra, que não é de conflito. E nós precisamos ter um cuidado muito grande deste tempo. Observe em 2 Crônicas 14, sobre Asa. Em primeiro lugar, versículo 2, Asa, ele fez o que era bom, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou muito bem, mas muito bem mesmo. E o que ele fez? Ele tirou os altos dos deuses estranhos, ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, cortou os bosques e mandou que o povo, que Judá, buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei do Senhor. Observe que Asa, ele teve o cuidado, o zelo para com as coisas sagradas. Ele pediu, primeiro, ele mandou que tirasse tudo que desagradava a Deus. É o que nós precisamos fazer. Tirar tudo que desagrada a Deus das nossas vidas. Nós precisamos fazer um exame introspectivo e ver o que há em nós que desagrada a Deus e procurar eliminar isso das nossas vidas. Glória a Deus. Então, foi o que ele fez. Em segundo lugar, ele pediu que Judá buscasse ao Senhor e que observasse a palavra, a lei, a palavra. Vocês acreditam que tem crente que passa uma semana sem ler a Bíblia? Você até acredita que tem crente com 5 anos de crente, 10 anos de crente, e nunca leu a Bíblia toda? Será que isso não é falta de interesse pelo Deus que nós servimos, ou acreditamos servir? Não, pastor, mas está tudo bem comigo, eu estou muito bem assim. Mas foi exatamente quando estava tudo bem com Judá, que Asa teve esta preocupação de mandar o povo buscar a Deus e observar a palavra. Por quê? Buscar a Deus e observar a palavra. Porque muitas pessoas só buscam a Deus na hora da tempestade, na hora que a casa começa a cair. Meu Deus! E não sabe nem o que pedir, nem como correr, nem para onde correr. Não tem liberdade com Deus. Lá no interior, usava-se a expressão, fulano está azoado. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Tem alguém que já ouviu isso aqui?
está zoado, ou seja, está desorientado, né? Desorientado, zoado. Eu achava tão bonitinho minha avó conversando comigo, e ela usava muito essas expressões, e eu aprendi e tal. Então, o que é que ocorre? Asa, em tempo de paz, ele fala com o povo para buscar a Deus e observar a palavra. E o que ele fez mais? Lá no versículo 4 de Crônicas 14, ele mandou edificar cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. Isso é extraordinário e extremamente necessário você fazer. Como? Vou lhe explicar. Edificar cidade forte em Judá, porque a terra estava quieta. Ora, enquanto não existe nenhum problema, você está com a cabeça no lugar. Você está em paz consigo mesmo e com as pessoas. Então você tem como fazer planos, projetos. E quando surge o problema, você já tem a resposta. Você já tem a solução. Por quê? Porque você tem uma vida planejada. Porque você tem uma vida que estabeleceu alvos. Glória a Deus. Você vai ser amanhã o que você projeta hoje. Eu fico terrivelmente irritado com pessoas desorganizadas. Pessoas que não sabem o que vai fazer. Ora, hoje eu projeto o meu dia de amanhã e ainda enumero. Em primeiro lugar, eu preciso fazer isso, segundo isso, e coloco na minha agenda. Glória a Deus. Por quê? Porque hoje eu estou bem. Hoje eu estou lúcido. Hoje eu estou com a cabeça fria. Mas se no outro dia eu amanhecer, acordar com uma bomba que estourou, aí eu vou ficar como o moço do interior, azoado, né? Sem saber se saia pela janela, não sei onde é a porta. Então, é no tempo de paz e tranquilidade, é no tempo que você está empregado. Por exemplo, você não trabalha, mas não é fichado. Mas você tem um bom trabalho, ou é autônomo e ganha bem. Mas você não fez o seu GPS. Você não fez um registro. O INSS, né? Você não paga o INSS pessoal. Ora, o que é isso? Falta de juízo. Por quê? Não, mas eu estou muito novo, tem muitos anos pela frente. Não. Ontem eu tinha 20 anos, 21 anos. Hoje eu estou com 66. Passou assim rápido. Glória a Deus. Não, mas eu ganho pouco. Ótimo, você ganha pouco. E quando você não ganhar nada? E se você se acidentar e não puder mais trabalhar? Você é autônomo. Aí acidenta, você não tem mais como trabalhar. E agora? Quem vai bancar as tuas despesas? O que é isso? No tempo de paz, você não se projetou, você não se planejou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas como Ismeri da França, né? Diz que tudo que vem sai comendo. Na hora que perde o emprego, está perdido. Não dá para passar nem 2 meses, porque come tudo o que ganha. Não, coma a metade, deixa a outra metade para o tempo de guerra.
Então, em tempo de paz, o que fez Asa? Edificou cidades fortes em Judá. A terra estava quieta. Então, vamos fazer cidades fortes, vamos fazer muro, vamos fazer proteção, porque estamos em paz. Não precisa não, não precisa agora. Agora não está precisando não, mas amanhã pode precisar. E se na hora que você precisar não tiver? Porque o problema é esse, é que na hora que precisa, você não tem e não sabe aonde buscar. Aí o que foi que Asa disse ajudar? Edifiquemos cidades, vamos colocar muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós, e vamos buscar ao Senhor nosso Deus, e vamos buscá-lo enquanto tudo está em repouso. E eles prosperaram, irmãos, eles prosperaram. Mas escutem o final dessa história. Asa, nesse tempo de paz, ele conseguiu um exército poderoso, glória a Deus, de 300.000 homens de Judá e 280 de Benjamim, que a tribo de Judá era formada, o reino de Judá era formado por essas duas tribos, Judá e Benjamim. Então ele tinha um exército pronto para a guerra de 580.000 homens em tempo de paz. Glória a Deus. Mas o problema, irmãos, que com este exército que ele preparou em tempo de paz, ele ainda não se deu conta, ou ele se deu conta, que precisava ter cidade fortificada, torre para colocar vigia, para ver quem chegava. Enfim, ele se preparou para uma grande guerra, sem haver nenhuma guerra em tempo de paz. E o que aconteceu? Aí sim, versículo 9. Diga comigo, o inesperado. Isso. O inesperado é o elemento surpresa. Minha mãe dizia, meu filho, quem guarda tem. Quem guarda tem. Eu nunca esqueci. E ela sempre dizia, não gaste tudo, nem coma tudo. Glória a Deus. Era uma mulher muito segura. Então, Asa se preparou em tempo de paz. Versículo 9. De repente, Zerá, o etíope, se levanta contra o reino do sul, a saber, Judá, com um exército de 1 milhão de homens. Aleluia. 1 milhão de homens. Mas Judá, através de Asa, estava certo do seu dever cumprido. Esta manhã, eu preguei aqui na feira, em frente ao mercado. A gente, aos domingos pela manhã, está ali com os jovens. E eu contei uma fábula, aonde uma floresta era incendiada. E o fogo começou a tomar proporção, se alastrando em tudo quanto fosse lugar. E os animais começaram em disparada a fugir daquele lugar para salvar as suas próprias vidas. As aves batiam em retirada voando, mas aparece uma pequena ave que não voou, que não abandonou o lugar. Ela desceu e mergulhou no rio, subiu sobre as chamas de fogo
batia as suas asinhas e pequenas gotas caíam sobre aquele enorme fogo. As demais aves que passavam voando, olhavam para ela e diziam: você está maluca, você está perdendo tempo, você está pensando que você vai conseguir apagar este fogo com essas pequenas gotas de água que saem das suas asas? E aquela pequena ave disse assim para as suas amigas: se vou apagar o fogo eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu estou fazendo a minha parte. Se vamos salvar o mundo, não sabemos, mas a nossa parte, temos que estar conscientes de que nós estamos fazendo. É o nosso dever orar, buscar a face do Senhor. É o nosso dever obedecer a palavra. É o nosso dever servi-lo com alegria. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje nós temos sim a oportunidade de estar na sua casa, de ouvir a sua palavra. Temos espaço e liberdade de oração. Mas amanhã nós não sabemos se isto vai nos ser possível. Alguém vai dizer: não, isso é problema sim. Vocês lembram que quando começou a pandemia, a primeira coisa que o diabo fez foi: fecha as igrejas. E fechou. Glória a Deus. O que ele não pôde fazer foi fechar as portas dos céus. E a igreja está viva, poderosa e de pé. Asa fez a sua parte e Zera se levanta. E quando Zera se levantou com um exército mais numeroso, mais poderoso, versículo 11, Asa clamou ao Senhor seu Deus. Escute, foi que Tiago falou: chegai-vos, e ele se chegará a vós. Então, Asa, ele conhecia o caminho de encontrar a Deus. Você sabia que tem crente que não sabe como falar com Deus? Que não sabe como encontrar Deus? Tem. Eu estou falando de crentes nossos, pentecostais, instruídos. Glória a Deus. Falta experiência. Falta identidade cristã de Deus, DNA de Deus. Falta a intimidade com o Espírito Santo, nosso amigo, companheiro de jornada, de viagem. Então Asa sabia o caminho. E no versículo 11 diz que Asa clamou ao Senhor Deus e disse: o que é que eu vejo aqui? Um monólogo entre Asa e Deus. A criatura com o Criador se relacionando. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. Se relacionar com Deus. Quando você vê um crente dizendo: estou só, normalmente se usa no diminutivo, sozinho. Não é verdade. Isso não é verdade. Você nunca vai estar só. Nunca. Ainda que você peque, você ainda não vai estar só. Porque o Senhor te dará oportunidades e chances. Aleluia. Então Asa clamou ao Senhor, ele sabia o caminho. E ele falou: Senhor, nada, estou no versículo 11 do capítulo 14, nada para ti é ajudar. Nada para ti é ajudar. Eu sei que o Senhor pode. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão
tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti, ó Senhor. Em outras palavras, fazendo um resumo, né, senhoritas e senhoras professoras, fazendo um resumo desta oração, ele estava dizendo: 1 milhão para nós é muita coisa, mas para ti não significa absolutamente nada. Porque o Senhor Deus é comigo, é com você. Glória a Deus. E a Bíblia no versículo 12 vai dizer que Deus deu vitória. Diz: e o Senhor os feriu. Glória a Deus. E foi exatamente quando Deus estabeleceu a vitória, aleluia, sobre eles. E eles pegaram os despojos de guerra, que era lei, que era legal. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa para lhe dizer: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, ele vos deixará. Aleluia. Se nós não quisermos mais nada com ele, não, Senhor, não quero mais. Oh, aleluia. Então Tiago agora diz: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vocês. Agora, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E esta noite eu quero concluir dizendo aos amados irmãos e santos reunidos nesta noite: chegue-se a Deus em oração. A oração para o crente é como o ar para o nosso corpo, sem ele não há vida. Chegai-vos a Deus para vencer, para ser um vencedor, vencer o mundo, vencer a carne e vencer os próprios demônios. Lembre-se que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Glória a Deus. E por último, chegai-vos a Deus, para que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida plena no Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele disse: não vos embriagueis com vinho, aonde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus conta com você, o mundo precisa de você, e nós no mundo não somos do mundo, mas enquanto passando por ele, nós precisamos brilhar, e só vamos brilhar se dentro de nós, no nosso homem interior, tiver azeite, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e é o azeite que produz fogo para iluminar no meio das trevas. Que Deus abençoe, e não se esqueça das palavras de Tiago: chegai-vos a Deus. E esta noite eu quero te convidar a se chegar a Deus. Você que ainda não é crente, você que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, o primeiro passo para que você se chegue a Deus é você dizendo sim para o convite para a salvação. Glória a Deus. Então, se você está entre nós nesta noite, você saia do seu lugar, venha aqui à frente, e esta igreja vai orar por você, e certamente você será salvo, você será salva, e você receberá o Espírito Santo de Deus.